Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula agora de transistores de BJT, só que agora nós vamos abordar o assunto de tensão em corrente no transistor PNP. Você assistiu a aula anterior que nós abordávamos a questão do transistor de tensão em corrente no transistor NPN, e agora nós vamos ver tensão em corrente no transistor PNP, tá? Então vamos pensar, só para relembrar, né? Aqui está o símbolo do nosso transistor PNP, né? Aqui nós temos a nossa tensão de coletor, tensão de emissor, aqui nós temos a tensão de base, aqui nós temos o nosso VCE, aqui nós temos o nosso VCB, aqui nós temos o nosso VBE. Aí quando nós pensamos nas correntes elétricas, aí aqui nós temos a nossa IB, né? Aqui nós temos a nossa IE, aqui nós temos a nossa IE, não, aqui é a nossa IC, aqui nós temos a nossa IE, né? Aqui nós temos a nossa IBE, que é a malha de entrada, e aqui nós temos a nossa ICE. Da mesma maneira que nós fizemos no NPN, vamos acrescentar uma variável para questões didáticas chamada aqui de RCE, né? Então vamos usar essa variável chamada RCE para nós entendermos como é que acontece a regra, né? Então, lembrando da corrente, né? O que é a corrente? É a mesma regra de corrente no transistor NPN, que existe um fator de corrente, que é o beta, exemplo, eu estou usando um valor fixo aqui de 300, eu que estou usando só para questões didáticas, né? Aí vamos dizer que a corrente de coletor é nada mais que a corrente de entrada, que é a base, vezes esse fator aí, né? Então você sabe que pega a base, multiplica por esse fator e determina a corrente de coletor, que a corrente de base pode ser calculada em função disso aí, basta você dividir a corrente de coletor pelo seu beta, aí você vai obter a tua corrente de base. Para você calcular então o teu beta, vamos pensar assim, você pega a sua corrente de saída pela tua corrente de entrada, para você saber o quanto é que isso daí, né, teve de ganho, né? Vamos pensar dessa maneira. Bom, agora quando você sabe a corrente, tudo que acontece com a corrente do NPN acontece também com o PNP. O exemplo, se você aumentar a corrente de base no transistor PNP, ele vai aumentar a corrente do emissor, ele vai aumentar a corrente de coletor, ele vai aumentar a corrente entre coletor e emissor, e ele vai diminuir a sua RCE, que é essa variável aí que nós colocamos, acrescentamos nela. Então, essa é a mesma regra. O fato ao contrário também acontece. Se você diminuir a sua corrente de base, você vai diminuir a sua corrente de emissor, você vai diminuir a tua corrente de coletor, você vai diminuir também, né? Vai diminuir a tua corrente de coletor e emissor e, consequentemente, vamos dizer que a sua RC, que é essa variável didática, ela aumentou. Pronto, isso aqui, a regra de corrente para um transistor PNP é exatamente a mesma para um transistor NPN. Lembrando que a tensão do emissor é maior que a tensão do coletor, que é maior que a tensão de base, que é maior que a tensão do coletor, tá? Então, no terminal, no transistor PNP, a menor tensão é tensão de coletor, e a maior tensão é a tensão do emissor. Então, não podemos também esquecer dessa regrinha, né? E daí vale agora nós fazemos a mesma analogia que nós fizemos lá com o anterior. O que nós vamos fazer aqui, ó? Vamos arrumar uma situação, né, onde nós vamos mexer na corrente de base. A corrente de base de um transistor NPN, ela diminuiu. Aquela mesma regra. Logo, como nós temos um fator de multiplicação, a corrente do coletor caiu. Logo, vamos dizer que a corrente do emissor também diminuiu. Se a corrente do emissor diminuiu, a corrente entre emissor e coletor também diminuiu. Logo, podemos dizer que uma resistência adicionada didaticamente, ela aumentou, porque a corrente e a resistência são grandezas inversamente proporcionais. Logo, nós podemos saltar para a análise de tensão. Se o RCE aumentou, a minha VCE também aumentou. Então, o que é a VCE aumentar? Aqui, ó, esse ponto sobe e esse ponto desce, a distância entre eles diminui. Então, eu vou dizer o quê? Que a minha tensão de coletor diminuiu e a minha tensão de emissor, ela subiu. Logo, se a tensão de emissor sobe aqui, eles estão amarrados em 0,7, tem que subir a base também. Logo, a minha tensão de base, ela subiu. E o meu VCB, vamos continuar aqui com o VCB. Só se analisar, ó. Se a tensão de base subiu e a tensão de coletor caiu, a distância entre eles aumentaram, logo o meu VCB subiu. É a mesma análise que você vai fazer
para o transistor PNP, só com diferenças o quê? Que lá, aqui quem está aumentando é a tensão do emissor, e lá quem estava aumentando era o coletor, mas o sentido de análise é exatamente o mesmo. Aí não importa se é mais PNP ou NPN, aperta você saber o que está acontecendo com as tensões do ponto, quais aumenta e quais diminui. Né? Pode acontecer o contrário, né? Vamos dizer que a minha corrente de base, ela aumentou agora, né? Se a corrente de base aumentou, eu digo que nós temos um fator de multiplicação, logo a minha corrente coletor também aumentou. Logo, sendo a emissora a soma, ele também aumentou. Logo, a corrente entre emissor e coletor também aumentou no meu PNP. Sendo assim, eu posso afirmar que a minha RCE, ela diminuiu, que essa é a nossa variável X aí, né? Então, de agora em diante, eu vou analisar se a minha RCE diminuiu, o meu VCE também diminui. O que é o VCE diminuir? Ó? O emissor cai e esse cara sobe, a distância entre eles diminui. Então, eu posso dizer que a tensão do emissor cai e a tensão do coletor sobe. Bom, se a tensão do emissor cai aqui nesse ponto, estando ela amarrada em 0,7, eu posso dizer então que a tensão de base ela também cai. E o meu VCB? Vamos continuar analisando o meu VCB. Vamos imaginar, a tensão de base caiu, né, e a do coletor subiu. Ó. Então, se você imagina, essa aqui caiu e essa aqui subiu, a distância entre elas diminuíram. Logo, o meu VCB diminuiu. Olha que facinho que ficou você saber o que acontece com as tensões e o que acontece com as correntes no transistor PNP. Não ficou simples você fazer essa análise? Né? Então, você tem que ter essa sacada. Se você ficar brincando com isso aí no papel, nossa, se você pegar isso daí, se você entender isso aqui, você sabe fazer análise de circuito transistorizado em qualquer tipo de equipamento. Porque essa é a sacada da análise, para você saber o que está acontecendo com a corrente, por qual o sentido que essa corrente está indo, o que está acontecendo com as tensões, se você forçar aqui, o que acontece ali, se força ali, o que acontece aqui. Então você começa a ter toda essa dinâmica de pensamento. Então, essa é a regra também para você fazer análise de transistor PNP. Lembrando que a regra de corrente num PNP, ó, e a regra de corrente no PNP e NPN são igual. A regra de corrente, né? Vamos pensar assim, né? Para um PNP e um NPN, né? Elas são iguais. Não muda. Porque ambos são amplificadores, tem um fator de amplificação. Diminui uma corrente, diminui todas. Aumentou uma corrente, aumenta-se todas as correntes. Tá bom? Então você precisa treinar essas análises aí da setinha subindo, setinha descendo. Usei muito esse método da aula no Senai, era muito importante. Os alunos acabavam entendendo fazer a analogia de funcionamento transistor, que nós nem entramos em cálculo de transistor, em polarização, nem nada. Nós só estamos falando de aspecto de análise, que é o que importa para você na manutenção. Lembrando que no começo da primeira aula eu falei, ó, as aulas que nós vamos abordar aqui é exatamente o que interessa para a manutenção. E essa análise de funcionamento, ela interessa para a manutenção. Então, pratiquem isso daí, pratique a tensão no NPN, pratique a tensão no PNP, tentem fazer uma comparação com isso daqui. Isso aqui você não vai encontrar em livro nenhum, essa metodologia que você não vai achar. Pode procurar isso aqui em livros que você não vai encontrar, tá bom? Então, mas eu quero dizer para vocês, aproveitem essa ideia, né, e treinem bastante isso daí, que vocês vão se dar muito bem com essa questão, tá bom, galera? Então, estudem, refaçam aí no papel, tentem entender e fiquem craques nisso aí, que nós vamos precisar disso para nossas futuras análises. Então, até a próxima.